O sábado era só para os judeus? Ou ele também é um sinal de Deus a nós, cristãos, nos dias de hoje? A lição de escola sabatina de hoje, estudo adicional, vem mostrando o sábado como um grande sinal de Deus também na atualidade. Na verdade, a lição vem mostrando que o sábado é realmente uma divisão entre os que adoram a Deus e os que não adoram, os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam. Mas a pergunta é: o sábado deve ser observado ainda nos dias de hoje? Se sim, por quê? Em Êxodo, capítulo 31, do verso 16 até o verso 18, traz um texto que explica claramente isso. E lá diz o seguinte: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Neste texto, nós vemos bem claro uma expressão aqui, que guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua. O que significaria a palavra perpétua? Perpétua significa para sempre, ou seja, aquilo que deve durar para sempre. Veja que o próprio Deus, ao falar com Moisés sobre as leis e também sobre o sábado, ele está dizendo que isso não teria duração ou não teria validade. A duração era eterna, é perpétua, para sempre. E o interessante é que no verso 17, ele diz que seria um sinal para sempre, reafirmando o conceito de perpétuo. O texto ainda continua dizendo exatamente aquela fórmula que aparece todas as vezes que Deus trata do sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E o 7º dia ele descansou. E nós vimos essa semana o que significa descanso. Veja que para Deus há um porquê, há uma razão do 7º dia. É lembrar que Ele é o Criador, que Ele é o mantenedor e que Ele é o Redentor de toda a humanidade. Mas o interessante é que este sinal entre Deus e o homem é perpétuo. E também, ao terminar de falar, Deus dá as 2 tábuas de pedra. Veja que aqui há um destaque, dizendo que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Algumas pessoas dizem que na primeira tábua foi o próprio Deus que escreveu. Moisés a quebrou ao descer do monte e ver ali a idolatria entre o povo. Mas na verdade, a segunda tábua de pedra também foi escrita pelo dedo de Deus. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Veja que há um grande engano sobre esse assunto. As pessoas acham que a segunda tábua foi escrita pelo próprio Moisés, mas não foi. Moisés lavra as pedras, mas quem escreve novamente é o próprio Deus. Você não deve ser enganado acerca das questões espirituais. Por isso, você deve buscar a Bíblia, estudar a palavra e ver a verdade de Deus para a sua vida. Uma coisa relevante sobre esse assunto é que as tábuas eram de pedra. Veja, a pedra para o judeu tem um simbolismo muito importante. A pedra significa algo firme, algo sólido, algo para se construir a casa. É interessante que o próprio Jesus usa a pedra angular como um símbolo dele mesmo. E as tábuas eram escritas em pedra como um sinal dessa eternidade, dessa duração. Mas na verdade, os mandamentos de Deus não se desgastam, porque eles são perpétuos. Inclusive, o 4º mandamento, que se refere ao dia de sábado. Que tal
revigorar, restaurar e reavivar a verdade do sábado na sua vida e na vida de sua família. Este é o desafio dessa semana. E você o aceita?